Como seria para você descobrir no episódio 2, esse encontro número 2 da nossa jornada da abundância, como você pode programar sua mente no sentido de prosperar. Meu nome é Claudio Chain, Master Trainer PNL. Convido você a separar papel e caneta, porque nessa nova jornada, nesse segundo encontro, você vai ser desafiado a perceber que sim, é importante não só falar daquilo que nós falamos no episódio 1, do encontro número 1, que foi sobre clareza, entender onde você está e para onde você quer ir, mas compreender também alguns pilares, aliás, 7 pilares que eu vou excursionar ao longo desse vídeo e ao mesmo tempo fazer com que você se permita compreender novas facetas da sua realidade. E aliás, vem cá, você fez o exercício da aula anterior, você pegou, escreveu como que está o seu cenário atual e como que realmente você deseja estar. Lembra da especificidade. Quando a gente começa a entender a mente humana, um aspecto fundamental que transforma a sua realidade é compreender com clareza o que você está vivendo, bem como desse cenário atual entender os sabotadores e com isso, após compreender o estado atual, descrever para onde você quer ir. Porque muitas são as pessoas que ficam tomando remédio, aprendendo técnicas e mais técnicas e nem bem sabe nem aonde estão, nem para onde querem realmente chegar. Faz sentido para você? Se faz sentido para você e você não fez o exercício da aula anterior, dá uma pausa aqui, volta para o exercício anterior, encontro número 1, tá aqui no YouTube e ao mesmo tempo faz o exercício com carinho. Uma vez feito, vem comigo para essa jornada que nós temos hoje. Esse encontro número 2, nós vamos falar sobre pilares fundamentais que podem ajudar e muito a você perceber talvez elementos que outrora você nem tinha consciência. E quando eu falo de elementos desse episódio 2, eu estou trazendo a consciência que sim, dentro daquilo que é a sua jornada, dentro da sua vida, seu dia a dia, é muito importante. Passo número 1, trazer a consciência de ser próspero. Quando a gente fala consciência de ser próspero, a gente está falando de identidade. Porque muitas são as pessoas que querem o reflexo da prosperidade e não compreende que para que você prospere, tudo começa na identidade de quem você é. Como assim, Claudio Shen? Quando a gente passa por episódios, desafios ao longo da nossa vida, nós acabamos assumindo papéis. É como se a gente pudesse perceber que a nossa identidade é forjada pelos contextos, pelas situações, e a partir da qual, através da identidade, do papel assumido, nós desempenhamos comportamentos coerentes com este papel. Por exemplo, imagine que você consegue um emprego, numa empresa renomada ou não, enfim, você realmente é contratado. A partir daquele momento, você assume um papel, uma identidade, pela qual você precisa desempenhar algumas funções, comportamentos, ações, atitudes. Faz sentido esse exemplo, né? E aí talvez você esteja se perguntando, tá bom, Claudinho, mas o que isso tem a ver com prosperidade? Quando você é contratado numa empresa e assume um determinado papel, você, a partir desse papel, desempenha atitudes e comportamentos. Quando a gente fala de prosperidade, olha que interessante quando a gente começa a fazer essa analogia em relação à identidade. Quando você assume a identidade que você é um ser próspero, existem atitudes e comportamentos congruentes. E o contrário é verdade também. Se você assume a identidade de uma pessoa escassa, de uma pessoa miserável, medíocre, quais são os comportamentos e atitudes em relação a esse tipo de papel? Olha que interessante a gente perceber essa característica que influencia nossos hábitos. Muitas são as vezes que a gente quer o reflexo da prosperidade, seja dinheiro, uma bonança, uma fartura, mas não entende que antes mesmo daquilo que você quer realmente ter dentro do seu meio, da sua sociedade, da sua vida, é importante compreender, será que você está assumindo a identidade congruente para aquilo que você quer realmente tomar posse? Será que não chegou a hora de perceber que você precisa entender
Qual é a identidade que você vem assumindo frente àquilo que você está vivendo? Então, a primeira coisa que eu recomendo que você possa até refletir dentro daquilo que é esse primeiro tópico, ser próspero, é o que nós chamamos de identidade. E na identidade, compreender que existem atitudes congruentes. Será que você vem, sim, assumindo para si a identidade da prosperidade? Ah, mas Claudio Shen, eu não tenho atitudes muito prósperas não, porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou assumir a atitude próspera se tá faltando tudo, tá tudo muito caro, essa minha realidade é tão escassa? Perceba que é interessantíssimo a gente compreender como a gente acaba virando refém do contexto e situação. Muitas são as vezes que a gente não percebe as atitudes, os comportamentos prósperos que nós podemos fazer, por mais que a nossa condição atual financeira não seja tão favorável. É na mentalidade e na forma de se posicionar que a gente começa a perceber a diferença. E aliás, mentalidade é o próximo item, mas aqui ainda no tema identidade, eu quero que você reflita. Pega papel e caneta e começa a excursionar e analisar se isso faz sentido dentro da sua vida. Será que hoje você assumiu a identidade de ser próspero? Sabe, bater no peito e falar, eu sou, sim, aquele que mereço, eu sou um merecedor da abundância, merecedor da prosperidade. Será que você assumiu essa identidade, que você é próspero? Eu sou próspero, eu mereço a prosperidade. Será que você assumiu essa identidade? E não só na questão financeira, não, é na vida. Perceba no comportamento, perceba no tempo. Será que a sua vida é uma vida abundante em todas as esferas da sua vida? Ou será que você vem sabotando a sua realidade, colocando mimimi, comportamentos que são incongruentes com essa nova identidade? Ainda nessa série da Jornada da Abundância, dependendo dos comentários que vocês colocarem aqui, quem sabe eu faço algumas dinâmicas de programação neurolinguística para que a gente possa alinhar sua identidade frente àquilo que você realmente quer. E para que eu possa fazer isso, primeiro tem que saber o seu interesse, né? Vamos aqui, ó, à medida que vocês vão passando feedback para o Claudio Shen e a gente vai desenvolvendo esse tema. Então, passo número 1, pilar número 1 é analise a sua identidade. Perceba se hoje você já assumiu a identidade da prosperidade ou vem assumindo a identidade ou da mediocridade, da pobreza, ou ainda de uma identidade limitada frente àquilo que você tanto anseia e merece. Pensa com carinho. E ao mesmo tempo, ó, já deixa aqui aberto a deixa do Claudio Shen, ó, nos comentários. Coloque aqui nos comentários se você quer que eu aprofunde no tema identidade, a ponto até de a gente fazer um diagnóstico, um alinhamento, né, da sua identidade, de quem realmente é você, frente ao que você quer, frente à jornada da abundância. Faz sentido para você? Fez sentido esse primeiro tópico para que você possa se abrir a ser e viver uma vida mais abundante? Fez sentido para você? Já vai dando like aqui, se inscreve no canal, né? E vamos continuar para o próximo item. Depois que a gente comentou sobre ser próspero, um item, né, que eu acabei até dando um spoiler que nós precisamos falar, tem a ver com a nossa mentalidade. Porque, além da identidade, existe algo que roda aqui dentro que, né, pode sim te ajudar no sentido de colaborar com a abundância, que é a sua mente. E aqui, algumas pessoas até não dão valor para isso. Mas você que está aqui, que já vem me acompanhando na seara da PNL, é um ponto que eu recorrentemente tenho falado para vocês sobre conceitos da mente humana. E se você não me segue no Instagram e no Facebook, ó, depois procura aí claudio.shen lá no Instagram, siga Claudio Shen no Facebook, enfim, procura o Claudio Shen para que você possa, sim, ir bebendo desse saber, ok? Quando a gente fala de mente humana, mente próspera, é entender o seguinte, além da sua identidade, aquilo que você realmente vem cultivando na sua mente pode colaborar no sentido de você levar uma vida mais abundante, assim como sabotar. E aqui, que tal você se permitir avaliar a sua mente? Avalie, né, a sua mente e pensamentos.
Será que você vem hoje colaborando no sentido de prosperar? Ou será que você vem colocando mais na sua mente conteúdos, né, que limitam a sua experiência? Será que não chegou a hora de você de verdade trazer à tona novas formas de pensamento? Coloca aí no seu caderninho aí a seguinte reflexão: quais são os pensamentos que vêm me acompanhando durante as últimas semanas, meses, no sentido de colaborar aquilo que eu tenho cultivado na minha mente? Será que nesses últimos dias, semanas, meses, você vem cultivando na sua mente uma mentalidade de prosperidade ou de escassez? Será que não chegou a hora de você rever os seus pensamentos para que você possa mudar a tua vida? Mas, Claudio Shen, a vida está muito difícil. Deixa eu até mudar o quadro aqui para deixar só o close do Claudio Shen aqui. Claudio Shen, muitas vezes são as vezes que a gente vem enfrentando dificuldade mesmo. Como é que eu posso pensar diferente se eu olho para a direita e para a esquerda e só vejo dificuldade? Pessoal, aqui é respirar fundo, ó. E perceber o seguinte: a nossa mente, ela pode ser usada no sentido de realmente nos empoderar frente à realidade, assim como limitar. Se você olha para a sua realidade e coloca, né, empecilho em tudo, nossa, isso aqui é difícil, nossa, aquilo é duro, ai, que não sei o que. Se você coloca realmente dificuldade frente ao seu cenário, existe uma tendência que essa energia, essa forma de posicionamento só piora as coisas. Uma coisa, ó, anote aí, né, dentro desse tópico aí da mente próxima. Uma coisa é você perceber a realidade. A outra é ficar ruminando, sabe? Ruminando o problema. Então, dentro da mente próspera, que pode realmente facilitar a tua vida, perceba a distinção entre captar, perceber com seus 5 sentidos a realidade, tomar nota, clareza, pé no chão, sim, com certeza. E diferente, muito diferente, é ficar ruminando o problema. Se você quiser realmente prosperar, talvez seja interessante entender esse discernimento. Você hoje está orientado para o problema ou você tem a sua mente orientada para a solução, a expansão de consciência? Independente da crise. Muitos percebem a crise como grandes oportunidades de negócio e de vida. E qual que é a diferença se o contexto é o mesmo? A diferença é como você se posiciona, ó, mentalidade. E recebendo, claro, o impacto do pilar número 1, que eu já falei, que tem a ver com a identidade. Faz sentido? Fez sentido para você? Se fez sentido para você e ficou com qualquer dúvida, ó, fica à vontade aqui nos comentários para fazer perguntas para o Claudio Shen. Quem sabe eu faço um vídeo específico com a sua dúvida. Vamos lá, continuando. Depois que a gente começou a avaliar a mente, um outro tópico super importante para que a gente possa, sim, prosperar é um item que tem até para alguns uma conexão meio terapêutica, né? Mas que tem uma profunda influência no tema prosperidade. O item 3 é: faça as pazes com o passado. Por que, Claudio Shen? Porque muitas são as pessoas que cultivam no agora histórias do passado, histórias e traumas ou ainda aprendizados limitantes do passado, e vem, ó, brigando com esse aprendizado. Eu não sei se é o seu caso. Aqui, claro, não convém a gente fazer uma terapia em vídeo, mas caso você precise da mentoria ou de um trabalho individualizado com o Claudio Shen, depois me chama no privado através do Instagram. Vai lá no Instagram, claudio.shen, e tem um canal para que você possa até falar direto comigo, caso você queira um acompanhamento mais profundo, especializado e individual. Enquanto tiver vaga. Se tiver vaga, a gente pode agendar e conversar com carinho, mas caso você não consiga falar comigo, é o convite para que você possa consultar um bom psicólogo, um terapeuta, um consultor, dependendo da esfera, mas para que você olhe com carinho. Esse tema, da qual é o pilar 3, faça as pazes com o passado, é porque muitas são as pessoas que não prosperam porque têm verdadeiros ganchos em relação ao passado, aprisionando, impedindo de caminhar, de correr, de alcançar novos horizontes. Será que esta não é a sua realidade? Será que você não vem se prendendo por escolha própria em relação a assuntos do passado? Claudio Shen, existem maneiras de se prender ao passado não pela nossa própria escolha. Em algum nível, nós sempre escolhemos, nem que seja quando a gente se abstém de escolher.
Eu faço essa pergunta até fazendo uma pequena pausa dramática. Será que você parou de decidir a sua vida? Controlar e entender que você merece uma vida extraordinária? Será que não é agora a hora que você precisa de assumir de volta o manche, o controle, o volante da sua vida? Faça as pazes com o passado, porque muitas são as pessoas que não prosperam porque, por vitimismo, por dó, por pena, se colocam lá degladiando com o passado, gastando muita energia. Será que não é agora a hora de você olhar com carinho para isso? E entender, nossa, verdade, Claudchen, eu tenho, né, me colocado, sim, muito preso ao passado. E aí, uma vez vivendo o passado, como é que você vai plantar no semente, né? Sementes da qual possam germinar bons frutos para o futuro. É desafiante, né? É desafiante você realmente conseguir colher bons frutos se você nem está no presente para plantar o que precisa ser plantado, gastando energia lá atrás. Faça as pazes com o passado para ontem. E aqui não estou falando de perdoar ou ainda ser bonzinho. Eu estou querendo dizer que em algumas situações nós precisamos olhar com muito carinho aquilo que talvez está nos prendendo. E se for o caso do passado, olha com carinho e perceba talvez até a necessidade de recorrer a um grande ou um bom profissional para te apoiar. Ok? Bora pro próximo. Item 4. Apego e a escassez. Aqui é um ponto bastante interessante para que a gente possa compreender a nossa jornada da abundância, porque quando a gente fala sobre o tópico apego e a escassez, nós estamos falando do seguinte: muitas são as pessoas que, tudo bem, não tem problemas com o passado, mas no presente se agarram a cenas e situações que impedem de abrir a mente e perceber novas oportunidades. Eu contei uma metáfora rápida, breve, no Instagram, que é a metáfora da vaquinha. Se você não conhece a metáfora da vaquinha, eu vou falar de forma bem breve aqui, só para que você realmente consiga entender o fio da meada. Existiam dois grandes viajantes, né? Um mestre e um ajudante, um aprendiz, né? E eles, dentro daquilo que é a sua jornada, estavam caminhando em direção àquilo que era a busca da missão do mestre em companhia ao seu jovem aprendiz. E depois de uma longa caminhada numa região um tanto quanto pobre, um tanto quanto humilde, eles estavam já caminhando há um bom tempo quando eles perceberam que era necessário, era importante que eles pernoitassem em algum lugar para que eles pudessem, sim, recarregar as baterias e depois seguir, né, firme e forte diante daquilo que é a sua grande missão, atravessar toda aquela jornada, né, para que eles pudessem sim seguir adiante. E nisso que era aquilo que é a sua jornada, esses dois bravos caminhantes começaram a olhar diante daquela paisagem humilde e procurar algum local que eles pudessem pernoitar. E um pouco ao longe viram um casebre bem humilde, né, quase, né, caindo aos pedaços, mas foram lá em busca de ajuda, né, ou uma sombra, um local onde eles pudessem realmente pernoitar. E assim que eles bateram palma, veio um senhor bem humilde, né, com roupas bem humildes, que era o proprietário, o dono do lugar, né? E esse senhor humilde, muito compassivo, amoroso, gentil, acolheram os dois viajantes, né? E ao mesmo tempo que acolheram, só que claro, eles não tinham muitas condições, né? Por causa que era um local humilde, né? E nesse local humilde eles, né, deixaram com que os dois viajantes pudessem dormir no celeiro. Só que antes mesmo de dormir, os dois viajantes ficaram conversando, proseando com a família, com esse senhor que era muito humilde, compassivo. E esse senhor humilde, compassivo, explicou um pouquinho da família, né, da dureza que era viver naquela região pobre, humilde. Mas graças a Deus esse senhor, né, falava da vaquinha que eles tinham e que provia tudo aquilo que realmente era a subsistência dessa família. Tirava o leite, do leite fazia o queijo, né? E fazendo o queijo, eles podiam sobreviver, né? Apesar das condições precárias.
E após um bom papo, né, os dois viajantes já cansados foram dormir, descansar porque já tinham combinado com o senhor, né, dono lá da estalagem, que eles tinham que sair muito cedo, né, e assim eles foram dormir. E os dois viajantes dormiram dentro lá do celeiro, e é assim que acordaram, lá ainda na madrugada, na penumbra da madrugada, os dois se ajeitaram, se arrumaram e começaram, né, a se preparar para seguir viagem. E nisso o mestre chegou para o ajudante, auxiliar, né, um aprendiz, e falou para o aprendiz: jovem aprendiz, vamos empurrar a vaquinha ladeira abaixo. E aí o aprendiz ficou louco. Como assim, mestre? É a única fonte de subsistência dessa pobre família. A única coisa que eles têm para sobreviver nesse mundo aqui, nesse local que não tem nada. Vai tirar a única fonte de sustento. E o mestre, de forma séria, fechada, falou: vamos empurrar a vaquinha ladeira abaixo. Muito a contragosto, o aprendiz, quase que relutante, mas ao mesmo tempo humilde em relação ao fato de ser um mero aprendiz, meio que não concordando, acabou fazendo esse movimento de empurrar a vaquinha ladeira abaixo. E aí a vaquinha foi pro brejo mesmo. E quando a vaquinha caiu, né, estatelou-se, penhasco abaixo, os dois prosseguiram viagem antes mesmo da família acordar. E nisso, na medida que os dois começaram a voltar a percorrer o seu caminho na estrada pela qual eles tinham parado na noite anterior, o aprendiz ficando meio relutante, praguejando o mestre, não entendendo, inconformado, querendo voltar, e o mestre: não, vamos prosseguir a viagem. Bora prosseguir a viagem. Anos se passaram e o aprendiz nunca mais esqueceu essa história, ficando com uma mágoa do mestre e ao mesmo tempo uma pena, uma dó. O que será que vai acontecer com essa família após esse episódio? E nisso passou-se anos, décadas. Passaram-se muito tempo e o peso da consciência do jovem aprendiz, né, não cessou. E ao passar do tempo, de tanta pressão, de tanto pensamento em cima dessa pobre família, anos mais tarde, esse jovem aprendiz resolveu voltar para a mesma região pobre, né, onde eles tinham empurrado a vaquinha ladeira abaixo, para encontrar aquela família humilde e pedir perdão, quem sabe. E nisso, o jovem aprendiz, agora não tão jovem, porque passou-se décadas, ele realmente correu atrás de encontrar onde estava aquele casebre pobre. E quando ele chegou naquela região, ele percebeu que alguma coisa estava diferente. Não tinha mais aquele casebre perto da colina. Tinha uma mansão um pouquinho conectada àquele casebre, mas aquele casebre já não existia mais. E aí, o senhor, não mais jovem, aprendiz, foi atrás dessa mansão para conversar e pedir informação onde foi parar essa família, que muito provavelmente tinha sido mudado, né? Porque não aguentou, claro, né? Com o fato de não ter mais como sobreviver. E nisso, assim que ele bate palmas para buscar informação, quando ele vê quem chega para realmente abrir o portão e falar com ele, era aquele velho senhor amoroso. Assim que ele viu, ele pensou: nossa, que bom, ele deve ser empregado aqui da mansão e conseguiu pelo menos um sustento. Como foi a surpresa do jovem aprendiz quando ele ficou sabendo que aquela mansão era dele, daquele senhor que foi abrir a porta, do amoroso senhor, antigo dono do estaleiro. E aí, esse senhor começa a contar a história, que anos, décadas atrás, dois jovens peregrinos simplesmente ensinaram algo muito importante para toda a família, algo que mudou radicalmente. Mas após a visita desses dois peregrinos, misteriosamente, a vaquinha da qual dava o sustento da vida deles tinha caído ladeira abaixo. E aí a família teve que se reorganizar, porque
aquilo pela qual era a única fonte de sobrevivência já não era mais, já não existia mais. E a família toda foi obrigada a arregaçar as mangas e mudar completamente a maneira de viver e de então, ao invés de sobreviver, criar oportunidades. E de lá para cá, essa família prosperou enormemente. Essa história tem outros meandros e tem, claro, um tempero do Cloud Chain. Mas o convite que eu faço para você que está aqui me assistindo é o seguinte: será que você anda apegado aí a uma vaquinha que você tem que empurrar ladeira abaixo? Será que não chegou a hora de perceber que às vezes você vem se apegando a pessoa, a coisas que talvez está impedindo o seu sucesso, a sua prosperidade? Reflita aqui, eu vou colocar no nosso slide aqui. Será que não é a hora? Não é a hora de empurrar a vaquinha ladeira abaixo? Hein? Será que não é a hora de realmente perceber que você vem se apegando, né, talvez a coisas, pessoas que está realmente limitando a tua vida? Convido você a refletir nesse ponto 4, porque o apego talvez esteja realmente levando a você a uma mentalidade de escassez e deixando você aparentemente confortável dentro daquilo que é uma zona de conforto que talvez não está te ajudando. Que tal agora você refletir e trazer a consciência para que você possa mudar a sua realidade? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, anota aí e vamos para o item 5. O item 5, como pilar importante da jornada da abundância, é você compreender o seguinte. Segundo Jim Rohn, eu vou colocar aqui, ó, Jim Rohn, se eu não me engano é assim que escreve o nome dele, ele fala que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Eu pergunto para você, você que está aqui, será que você vem estando perto de pessoas que estão te influenciando positivamente no sentido da sua evolução? Ou será que você anda seguindo pessoas que estão limitando a sua experiência, a sua vida? Aqui, às vezes, a gente precisa compreender o papel dessas pessoas frente à sua vida. Se as pessoas que mais te influenciam estão no âmbito da sua família, olhe com carinho. Será que essas pessoas hoje estão colaborando com a sua evolução? Ou não? Mas Cloud Chain, é a pessoa que eu amo, é minha família. Aqui, eu não estou falando para você abrir mão da sua família, não. Aliás, né, nunca, na minha opinião, nós podemos, né, descartar, cortar os nossos laços dessa influência que é a nossa família. Aliás, isso vai dar uma live específica, um vídeo específico só sobre a prosperidade e a família. Vou até chamar alguns convidados especiais para que a gente possa bater papo sobre esse assunto, porque a família tem papel fundamental na nossa energia pessoal de ir para a vida, de desbravar e fazer acontecer. Mas aqui, nesse tópico número 5, eu quero que você traga consciência. Será que você não vem sendo influenciado positivamente ou negativamente frente ao seu meio, de tal forma a limitar a sua experiência? E é nessa hora, é nessa consciência que eu desafio você a elevar, sim, o nível daquilo que é o ambiente em que você está. Será que não chegou a hora de você fazer contatos, estar conectado, conectada a pessoas que sim pensem melhor, com mente mais expandida do que você? Que tal você ser influenciado positivamente para as pessoas ao seu redor e crescer, evoluir? Nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Ou você puxa o meio, ou você simplesmente é afetado pelo meio. Então, que tal? Que tal você também perceber que é importante para a sua prosperidade estar junto com pessoas prósperas ou de mentalidade abundante? Não estou falando para descartar ninguém, mas ao mesmo tempo, trazer consciência. Será que não é hora de aumentar o nível aqui do meu ambiente, do meu meio? Será que não faz sentido? Talvez faça e seja um grande presente na sua vida. Bora aumentar? Bora sim perceber? Item 6, antes que a gente vá para o 7º e último, né, que é sugestão do meio.
Sugestões do meio. Claudinho, o que é isso? Sugestões do meio. Muitas são as vezes, além da esfera da influência do meio, que a gente não percebe o quanto, além da influência das pessoas ao nosso redor, o quanto o nosso meio nos contamina ou ainda nos induz a determinados comportamentos. Quando a gente fala de sugestões do meio, a gente não está falando só e tão somente de pessoas, a gente está falando da atmosfera pela qual nós vivemos. Por exemplo, aí na sua casa, será que você vive uma vida em meio à bagunça? Será que você deixa tudo lixo para tudo que é canto? O que será que esse ambiente influencia? Como será que esse ambiente te influencia? Será que ela colabora com a sua prosperidade? Ou será que acaba criando um emaranhado na tua vida? É interessante que a gente também entenda agora, com o item 6, que nós somos seres que temos uma capacidade de ser sugestionado. Sabe por quê? Porque a tendência nossa é que, frente ao meio que nós estamos, nós nos adaptemos. Mas eu pergunto para você, você quer se adaptar à mediocridade, à escassez, ou quer se adaptar à prosperidade, à abundância? Será que você quer realmente permitir que o meio pela qual você está te colabore ou te impeça no sentido da prosperidade? E é aqui que está pequenos componentes de prosperidade. Por exemplo, na sua cama. Será que quando você acorda, você deixa tudo bagunçado? Seu guarda-roupa, como é que tá? Sua mesa onde você está trabalhando agora ou ainda você trabalha? Será que o meio sugestiona limpeza, prosperidade, abundância? Ou será que ela está sugestionando para você um emaranhado complexo aí, que você não sabe nem por onde começar a destrinchar os seus desafios do seu dia a dia? Percebe como é importante a gente trazer a consciência em relação ao meio e como ela sugestiona a nossa vida? Tá bom, Claudinho, mas o que eu faço agora? Vou colocar aqui a dica, a melhor estratégia aqui. Estratégia em relação àquilo que você pode fazer. Organiza e limpa o seu meio. Que tal organizar e limpar o seu meio? Daquilo que, lógico, está no seu alcance, do que você realmente pode fazer. Porque daquilo que não está no seu domínio, não é com você, mas perceba aquilo que dentro da sua esfera é um influenciador, mesmo que seja algo que não seja da sua responsabilidade. Se você percebe que isso contamina você e não está permitindo você evoluir, você vai ficar esperando o outro fazer aquilo que pode te ajudar a crescer e sim ser impulsionado a uma vida melhor, mais próspera. Então, toma atitude, vai lá e faz. Essa aqui é a estratégia aqui do Cloud para que você perceba que através disso você sim alinha-se a uma vida extraordinária. Sétimo e último, não menos importante, do pilar que pode fazer grande diferença na sua vida é o tópico amor próprio. Quando a gente fala da jornada da abundância, um dos grandes elementos que agora une os 6 anteriores é você realmente amar você mesmo. Olha só que engraçado isso. Isso é mais profundo que ser próspero, porque quando você se ama, você se percebe merecedor de quem você é, a sua autoestima está lá em cima. Você vira um imã que atrai prosperidade. Isso é muito forte. Então, sacada aqui do Cloudchain, terminando esse vídeo, que tal você cultivar a sua autoestima? Que tal você agora, com papel e caneta aí onde você está, simplesmente se desafiar a perceber e ao mesmo tempo responder a seguinte pergunta: será que eu venho cuidando de mim? Ou será que eu estou cuidando só dos outros? Como é que eu quero ser próspero se eu não cuido de mim? Isso não é egoísmo, gente. Se você realmente quer prosperar, é importante que você se fortaleça. Uma última metáfora para você que está aqui comigo é a metáfora da aeromoça. Não sei se você já viajou de avião, mas a praxe antiga, né, porque anda mudando também, até em função das pandemias da vida aí, é o seguinte: assim que as pessoas, os passageiros se sentam, né, antes da decolagem,
A aeromoça começa a sinalizar, né, as saídas de emergência, e tem uma hora que ela fala o seguinte: em caso de despressurização, máscaras cairão, coloca primeiro em você e depois, né, auxilia idosos, pessoas com dificuldade, crianças, né? Mas o que quer dizer tudo isso? Que tal você cuidar de você primeiro? Para você ter força, energia, até para que você possa ajudar outras pessoas e prosperar. Que tal? Quer ajudar muita gente? Quer ajudar o seu meio, sua família? Ajuda você primeiro. Fica forte e bora fazer acontecer. E aí, gostou dos 7 pilares aqui do que é a jornada da abundância? Fez sentido para você? Se fez sentido para você, ó, coloca aqui nos comentários o que você achou. Enche de comentários, assim. Lembra também de compartilhar esse vídeo e perceber que a jornada é uma grande oportunidade de expansão de consciência. E quando a gente fala de expansão de consciência com programação neurolinguística, nós temos um componente para compreender melhor o ser humano. Ficou com dúvida? Coloca a dúvida aqui nos comentários. Gostou? Botãozinho aqui embaixo, tem um botãozinho para compartilhar, compartilha. Não segue ainda o Cloud Chain? Clica aqui, ó, para realmente se inscrever no canal. Clicar no aviãozinho não, no aviãozinho é coisa do Instagram. Clicar aqui no sininho para que você seja notificado sempre que surgir novos vídeos. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Gratidão enorme, fiquem todos com Deus. Ah, e se quiser me acompanhar no Instagram, sempre tem lives que esporadicamente acontecem com diversos temas de expansão de consciência. Gratidão, um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais, tchau, 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 tchau.